Olá, bem-vindos a nossa segunda videoclasse do curso Fundamentos da Saúde e Longevidade. Queremos explicar a vocês que cada classe vai ser a união de uma videoclasse e os textos que nós lhe damos para que leiam. Então, basado em las videoclasses, em los textos, nós lhe daremos um teste de mais ou menos 10 perguntas, para que assim você pueda, então, a fortalecer seu conhecimento e aprender de uma maneira muito contundente. Muito bem. Nós vivimos em uma época marcada por las contradições. Por um lado, nunca houve tanto conhecimento em la ciência e avanço em la tecnologia. E esse avanço em la ciência, em la tecnologia, deveria ser com que nós, os seres humanos, estivéssemos vivendo o melhor em termos de saúde e qualidade de vida. Pero o cenário que nós vemos é justamente ao contrário. Parece que quanto mais avança a ciência, mais se multiplicam as enfermidades. Pero a pergunta é: a que se deve isto? E a resposta é muito simples. É porque em los últimos 30 anos se está vivendo uma verdadeira crise de honestidade e integridade em lo que nós chamamos de la ciência. ¿Por quê? Porque está marcada por corrupções, está marcada por interesses de grupos de interesses com relação a resultados científicos e tudo isso traz para a população informações e que a maioria acaba crendo no que se lo está dizendo, porque vem com o sello da ciência, não? E o que passa é que essas informações estão sendo muito dano à população geral. Ok? Bueno, para que tenha uma ideia, em los Estados Unidos há 3 causas principais de muertes. A causa número 1 são as enfermidades cardíacas. A causa número 2 é o câncer, pero a causa número 3 de los óbitos, de los actas de defunción en los Estados Unidos, é o que nós chamamos de iatrogenia, ou seja, as lecciones resultantes de la acción del mismo sistema de salud. O sistema de la salud en los Estados Unidos é responsável por la terceira mais grande causa de mortalidade em esse país. Pero note, estamos falando em um país onde há muita responsabilidade civil, onde a cada momento médicos e hospitais são demandados por demandas milionárias. E a pergunta que eu hago é o seguinte: o que não deve passar em los lugares onde não há tantos recursos, tanta responsabilidade civil? Eu creio que deve ser um verdadeiro massacre e a gente nem se está dando conta. ¿Ok? Bueno, o problema de la corrupção en la ciencia está relacionado a los grupos de interesse que querem utilizar o método científico para, então, promocionar seus produtos. O problema é que há muitos conflitos de interesse onde o interesse do capital está por cima do interesse da saúde da população. E aqui eu não estou falando algo sem nenhum fundamento, isso está muito bem provado. Para que vocês tenham uma ideia, no ano 2012, um grande laboratório chamado GlaxoSmithKline foi obrigado a pagar ou separar em juízo uma quantidade de 3 mil milhões de dólares de multas que tinha que pagar ao governo federal aqui nos Estados Unidos e para compensar as vítimas de seus medicamentos. Houve 2 medicamentos. Um medicamento para a depressão, que em alguns pacientes estava provocando ideações suicidas e alguns se mataram. E outro medicamento para a diabetes estava aumentando os riscos
de problemas cardíacos, principalmente o infarto do miocárdio e também del derrame cerebral. Então, depois de 10 anos de batalha judicial, finalmente o laboratório aceitou pagar, aceitou a culpabilidade, porque muitos desses problemas apareceram durante os estudos, pero foi ocultado da população. Ok? E então, isso não é um caso isolado. Há muitos casos de laboratórios ou companhias que pagam fortunas, pero o que passa é o seguinte: a GlaxoSmithKline é uma multinacional, pagou 3 mil milhões de dólares, pero o que é 3 mil milhões de dólares para uma empresa que ganha 50, 60 mil milhões de dólares ao ano? Isso não é nada, já está como que contabilizado, não como parte de sua defesa em termos judicial. Ok? Agora, esses interesses estão cada vez pior, estão cada vez mais enraigados na sociedade e a ciência ha perdido sua integridade. Agora, a pergunta que você pode me fazer é a seguinte: então, o método científico não tem valor? Sim, o método científico tem valor quando se sigue o método científico. E aqui vem um outro problema. Um estudo realizado pelo Wharton College, em Pensilvânia, Estados Unidos, revelou que menos de 1% de los científicos utilizam o método científico quando estão nascendo seus estudos. Então, a grande quantidade de informações que chegam à população são informações distorcidas, que não refletem a verdade e estão aí nada mais para promocionar os produtos de los devidos segmentos. Então, essa é uma verdadeira tragédia. E isso me hace dizer que a causa mais grande de muerte e sofrimento é o que eu chamo de mala informação aliada com a desinformação. E o grande problema é que essas grandes empresas, a indústria dos alimentos, a indústria dos fármacos, tem uma campanha, tem uma relação com a mídia, uma relação também multimilionária. Então, a vezes, há um estudo científico falando que há uma correlação em uma coisa e outra, pero uma correlação não significa que é uma causalidade, ou seja, por duas coisas estarem relacionadas, não significa que uma está provocando a outra. Não, isso nada tem que ver, isso é muito claro na ciência, pero quando aparece em la mídia, em la televisão, em los jornales, los periódicos, lo que passa? Aí já é posto e a população pensa que porque há uma correlação, então está provado que sim vai funcionar. Então, esse é um problema muito grande. Estamos passando por essa crise e a única maneira de nos salvarmos é buscar alguma orientação que não tenha interesses financeiros, informações que são basadas na ciência realmente e que ha seguido rigorosamente o método científico. Agora, para que vocês tenham uma ideia do dano que uma mala informação pode fazer ou trazer à população, imagine, por exemplo, nos últimos 20 anos se ha dado muita ênfase, foi feito muitos estudos falando de los benefícios de comer comidas picadas, ou seja, comer 6 vezes ao dia, 8 vezes ao dia, 5 vezes ao dia. E isso é ensinado em las universidades e os nutricionistas acabam ensinando essas coisas, os médicos também, pero creer em isso seria o mesmo que echar fora todo o conhecimento que nós temos de fisiologia da digestão, ok? E também das funções metabólicas, como funciona nosso organismo. Isso tem que ser echado fora, porque senão não vai funcionar. Então, para lhe dar um exemplo, vamos a suponer que você comeu seu desayuno a las 8 de la mañana. Bueno,
Quando nós comemos qualquer que seja o alimento, há uma elevação do açúcar em la sangre de nós, que nós chamamos de glicemia pós-prandial, ok? Então, pode chegar a 140 e em 2 horas tem que regressar para menos de 100, ok? Bueno, você comeu a las 8 de la mañana, então a glicemia aumentou a 130 ou 140, qual que seja, pero em el momento que começa a bajar o horário del lanchecito, então se come novamente, o que vai passar com sua glicemia? Ela vai novamente subir. E aí você come às 8, às 10 ou às 11, e agora vai comer a comida do meio-dia ou da 1 da tarde. Então, quando novamente a glicemia, o açúcar na sangue vai barrando, então vem mais energia, mais açúcar, ok? Então, isso ocorre a comida, ao desayuno, ao lanchecito, a comida do meio-dia, depois vem das 3 da tarde, ou seja, o que está passando é que a maioria da gente que está comendo 5 ou 6 comidas ao dia está sendo com que sua sangue tenha o açúcar elevado por mais de 14 a 16 horas. Essas pessoas estão vivendo o que eu chamo de uma diabetes fisiológica, ok? Uma diabetes fisiológica. E certamente isso se vai complicar, essas pessoas vão chegar à diabetes ou vão ter muitos outros problemas de saúde, porque não dá com a fisiologia humana, isso não pode ser assim. Pero isso é ensinado por aí como se fosse uma coisa normal. A gente que disse, mira, eu barrei de peso, sim, você está barrando de peso, está perdendo peso, pero está também perdendo saúde. E mais adelante vai ter uma conta a pagar, porque isso é uma transgressão da maneira, do modo fisiológico como nosso corpo trabalha. Bueno, essas manipulações, há 3 maneiras por las quais os que conduzem os estudos científicos, há 3 maneiras por las quais eles fazem com que obtenham os resultados que querem, ok? Bueno, número 1. O número 1 é o que nós chamamos de manipulação de dados, ou seja, chega o momento do estudo científico onde vem que não está indo na direção que querem, então o que fazem? Então se manipulam os números aí para seguirem na direção que querem. Exageram em los resultados. Como lhe dije, a vezes é apenas uma correlação e lhe põem na mira como se fosse uma grande verdade, que uma coisa está causando a outra e a gente crê, então se sigue esse problema. E o outro problema muito comum está relacionado com os conflitos de interesses daqueles que queiram que se haja um estudo relacionado com algum produto. Por exemplo, vamos a ver como funciona. Vamos a suponer que eu produzo algum produto, então eu quero um respaldo científico para que diga que meu produto vai ter X efeito benéfico à população. Então, entro em contato com a universidade, a maioria do tempo ocorre com as universidades, ofereço uma suma de dinheiro para que conduzcam os estudos científicos. A universidade elige a equipe de científicos para trabalhar nesse projeto. Entretanto, minha empresa tem também uns consultores que são científicos que vão analisando os hallazgos à medida que se vai conduzindo o estudo. Então, a cada determinada fase, eles têm que nos informar como está indo os estudos, ok? Se chega um momento em que nos mandam os hallazgos preliminares e nós miramos como dueño do produto que não está indo em la direção que eu quero, então aqui 2 coisas podem ocorrer. Número 1,
podemos falar com os científicos e dizer o que se pode fazer para poder fazer uns ajustes nos dados, ok? Isso seria uma maneira mais direta. Ou, da outra maneira, se for uma universidade íntegra, honesta, então o que hace é que retiram os fundos para aquele estudo e não vai levar a lugar algum, ok? Então, é assim que funciona. E por que há conflitos de interesse? Porque a universidade tem interesse de ter os fundos para ser estudo, quer dizer, é um prestígio para a universidade. Os científicos que também aí trabalham têm interesse que tenham sempre verbas para conduzir estudos. E a empresa tem interesse de que esses estudos vá a chegar à conclusão que eles queiram. Então, o método científico é echado por la ventana, ok? E há muitos científicos e universidades oferecendo suas credenciais ou seu prestígio diante do público para poder respaldar produtos que não têm nada a ver com mim e nem com sua saúde. Então, esse é um dos problemas que ocorrem e ocorrem com muita frequência. Bueno, as propagandas, né? Aqui nos Estados Unidos, se você prende o televisor à noite, entre 19 e 21 da noite, porque é onde o público, já depois de los 50 anos, estão mirando a televisão. Então, há dois tipos de propaganda que ocorrem com muita frequência: carro e fármacos, e medicina, né? Medicamentos, não? Então, eles ponem a propaganda e os pacientes, quando veem a propaganda, depois começam a pressionar os médicos para prescreverem aqueles medicamentos que viram aí, que miraram em la televisão. Portanto, meus irmãos e meus amigos, a gente está pagando um preço muito alto, por ter essa confiança completamente cega em uma ciência que está corrupta, principalmente com relação a medicamentos e alimentos. Estou dizendo isso em medicamentos e alimentos, os outros eu não conosco, mas esse está provado, está tão provado que há uma campanha nos Estados Unidos entre acadêmicos para ver como podem ser frentes a esses problemas e solucioná-lo, porque é um problema muito sério. E quem é que vai sofrer com isso? E que já está sofrendo? É a população general, ok? É a população general que está se alimentando de alimentos que dizem eles, não, vai trazer miles de benefícios para a saúde, ou está tomando algum medicamento para combater alguma enfermidade. Por quê? Porque a medicina moderna, ella tem a solução para combater os sintomas e não as causas das enfermidades. Esse é o problema que está ocorrendo já nos últimos 30 anos. Em esta área, a medicina já ha perdido um pouco de sua integridade. E a gente está aí sofrendo e vai seguir sofrendo com isto. Bueno, esta é a razão por la qual estamos dando esse curso, Fundamentos de la Salud y Longevidad. Porque aqui você vai ter informações que não têm nenhum interesse a não ser o bem-estar das pessoas, ok? Não tem nenhum interesse a não ser que tenha informações e que pueda tomar decisões corretas com relação a cuidar de seu corpo, a cuidar de sua saúde, a evitar enfermidades e viver uma vida, quem sabe, larga, não somente larga, mas o tempo que o Criador permita que nós vivamos, que seja uma vida de qualidade, que seja uma vida realmente que uno pueda desfrutar, não? Então, nesse curso, você vai receber o conhecimento e as ferramentas para que pueda implementar em sua vida os cambios necessários. E que nós vamos fazer nada mais que poner nosso corpo em harmonia com as leis da saúde, com as leis que o rigem, porque nós estamos constantemente, a população está constantemente rompendo com essas leis, que são leis da saúde, e depois estão buscando solução em los medicamentos. Não, nós
baseada em princípios teológicos e princípios científicos verdadeiros. Vamos passar informação para vocês. E os alunos que estão estudando e queiram começar não somente a estudar, mas a fazer esse estudo de uma maneira interativa, vocês podem notar que à medida que vai pondo em prática o que vai aprendendo, muitos e muitos problemas da saúde vão se quedando ao largo do caminho. Isso passou comigo quando era mais jovem, né? Eu mencionei, eu creio que na primeira classe. E hoje, aos 23 anos, quando implementei reformas em minha vida e puse meu corpo em harmonia com as leis da saúde, em los 23 anos, hasta los 61 que tenho hoje, a única vez que estive no hospital como paciente foi quando eu mencionei, fui atropelado quando vivi na cidade de Nova York. Então, funciona. Nosso corpo está munido de herramientas de restauração e curação. E essas herramientas, esse sistema, está listo para hacer su trabalho. No mais, desejam e esperam que nós quitemos o que nos está estorbando para então poder começar o processo de restauração. Agora, há uma boa notícia. Para se instalar em nosso organismo uma enfermidade, por exemplo, um problema cardíaco devido a colesterol, ou que seja, o triglicérides, leva 3, 4 décadas a um câncer para se desenvolver completamente, pode chegar a 3, 4 décadas, ok? Porque nosso corpo vai resistindo, vai se adaptando. Pero a boa notícia é que quando nós criamos as condições necessárias, ou seja, ponemos nosso corpo em harmonia com as leis da saúde, a restauração vem muito rapidamente e de uma maneira contundente, de uma maneira espetacular. Se você está fazendo esse curso de maneira interativa, você vai notar isso. É espetacular. Quando há um problema de enfermidade, em la maioria das vezes, o que nós deveríamos fazer, número 1, quitar o abuso. De que maneira estou abusando, transgredindo as leis da saúde? Número 2, dar a nosso corpo os elementos que ele necessita para restaurar-se. E esta dieta general da população não traz esses elementos, sabe por quê? Porque uns 50% do que a gente come consta de açúcar, refinados e grasas. E eu chamo isso de la trinidade de las enfermidades crônico-metabólicas e das enfermidades neuropsiquiátricas, por incrível que pareça. Então, quitamos o abuso, damos ao corpo as ferramentas que ele necessita, não as ferramentas já lo tiene, necessita os elementos, ok? Agora, na maioria dos casos, isso já vai solucionar, pero se não, aí damos o terceiro passo que é utilizar os elementos da natureza para estimular o processo de restauração e curação, estimular o organismo. E dentro desse processo, nós podemos utilizar os elementos da natureza que está aí. Podemos utilizar a arcilla, o aire, a água, o sol, os elementos que estão basicamente ao alcance de toda a gente, são muito simples. E quando aplicado com sabedoria, traz resultados espetaculares. Então, primeiro passo, quitar o abuso. Depois, dar ao corpo o que necessita. Número 3, dar ao corpo o que necessita. E número 3, então, utilizar os elementos da natureza para que pueda estimular o organismo nesse processo de restauração e curação. E número 4, é confiar em poder divino de curação. Então, basicamente, a grande maioria dos problemas da saúde podem serem solucionados desta maneira. Bueno, vocês agora vão a ler o texto que está no livro
es de la página, déjame ver si me recuerdo la página que es. Yo creo que de la página 20, no, de la página 46 hasta la página 48. Dê-me um minuto aqui, déjame chequear para que ele pueda... ok. De la página 26 a la página 48. Ok, del livro Salud e Longevidade em 12 Passos. Então, leiam, vocês vão receber também aí as perguntas, são 10 perguntas muito fáceis. A intenção dessas perguntas não é para reprovar, impedir que você receba seu certificado, é simplesmente para estimulá-lo para que aprenda, para que tenha isso, porque isto muito em conta e que ele sepa, porque a quantidade de gente que você vai poder também ajudar é espetacular, é impressionante. Bueno, então, vocês que são nossos alunos, então, mira aí o livro Saúde e Longevidade em 12 páginas, em 12 passos, e as páginas 26 a 48. Los que todavía não são nossos alunos, porque esse vídeo está disponível em YouTube para toda a gente, entre em contato conosco, com os teléfonos ou os contatos que estão aí em pantalla, para então ser nossos alunos e também aproveitar de uma das 1000 becas, de algumas que todavia restam, de uma das 1000 becas que estamos dando para as pessoas que possam fazer esse curso. É uma beca 100%, o preço do curso nos Estados Unidos são $120, pero com essa beca você vai pagar apenas um fee de $10 no máximo, ok? Então, o conhecimento que você vai adquirir, eu creio que será de um valor incrível. Então, junta-se a nós outros. Queremos ter aí um exército de pessoas se preparando, não somente para viver uma vida saudável, como para ajudar outros que vivam uma vida saudável. Muito bem, foi um prazer estar com vocês uma vez mais. Nos vemos em nossa próxima videoaula e Deus bendiga a cada um de vocês de maneira plena e abundante.